Iniciada a gravação. Primeiramente, bom dia novamente a todos e todas. Gostaria de agradecer em nome do COLIT, do GERCO e do próprio grupo de trabalho a participação de todos. Hoje temos 17 pessoas participando ao mesmo tempo, então acho que foi o maior número que a gente alcançou de participantes desde o começo. Como vocês sabem, inicialmente eu sempre faço a chamada para registro, né, porque não temos, né, as listas de assinatura, então o registro da presença de vocês é feito por vídeo, isso conta como a nossa assinatura. Então, vou chamar o nome de cada um de vocês e quando eu chamar, por favor, se identifique falando o nome completo e a instituição que vocês estão representando. Primeiramente, Lariciane, da Secretaria Executiva do COLIT. Ana Paula. Ana Paula Wozniak, da Engenharia e Geologia. Bom dia. Bom dia. Dailei. Dailei Fischer, Mater Natura. Doutora Dalva. Bom dia, Dailei. Doutora Dalva, seu microfone está fechado. Desculpa. Bom dia a todas e todos. Dalva Marim Medeiros, promotora de justiça de Antonina. Obrigada. Douglas. Bom dia a todos. Meu nome é Douglas, eu sou secretário de Planejamento, Prefeitura de Guaraqueçaba. Obrigada. Professor Eduardo. Bom dia, Eduardo Vedor, Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Evandro. Bom dia, Evandro Pinheiro, da Paraná Turismo. Fábio. Peraí. Bom dia, eu sou o Fábio Azevedo, sou engenheiro florestal e segurança do trabalho da Prefeitura Municipal de Antonina. Obrigada. Larissa. Bom dia, Larissa Vieira, do DR. Obrigada. Marcelo. Bom dia, Marcelo Lajeambi, Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Mário. Bom dia, Mário Canha, Engenharia e Geologia. Obrigada. Michel. Michel. Enquanto o Michel não se apresenta, por favor, doutora Priscila. Bom dia a todos. Priscila Cavalcante, promotora de justiça, HEMA, Paranaguá. Obrigada, doutora. Sandra. Sandra, se não conseguir falar, pode digitar no chat. Sandra Queiroz, estava tentando abrir o microfone. Sandra Mara Pereira de Queiroz, Engemim. E do meu lado, tá? Lopes, José Lopes e Engemim também. Obrigada. Jean Carlos. Bom dia, Jean Carlos, do Instituto Água e Terra. Obrigada. André Luiz. Bom dia, André Luiz, do DR. Tatiana Damasco. Tatiana Damasco, da Engemim. Ginessa. Ginessa Correia, da... Foi cortado. Pode repetir, Ginessa? Ginessa Correia, Reserva Natural Salto Morato, Fundação Grupo Boticário. Obrigada. José Antônio.
Antônio Lopes, da EGMI. Obrigada. Tem mais alguém que não se apresentou? Que faltou a apresentação? Então, considerando a chamada, finalizo a chamada e já passo a palavra para o coordenador do grupo, Jean Carlos, que vai conduzir a reunião. Muito obrigada a todos. Novamente, bom dia. Obrigado pela participação de todos. Então, eu vou fazer uma breve recapitulação da última reunião que ficou deliberado. Nós temos a última reunião do dia 8 de julho, estava caminhando por uma deliberação, né? E nós tivemos a participação da Dailey Fischer, que colocou mais um componente na discussão. A discussão é em relação às questões do projeto em si, né? Quais seriam, efetivamente, um maior detalhamento, né, do projeto, não um projeto executivo, mas um projeto básico, né, para uma melhor delimitação por parte da empresa consultora, não que isso vá afetar significativamente a elaboração dos estudos, mas um melhor detalhamento das obras de arte necessária para a pavimentação da rodovia, e também a questão da sensibilidade social, né? A questão de Guaraqueçaba e tal, e mais precisamente em relação ao projeto, né? A questão das pontes, terceiras faixas, ajustes em curvas, melhoramento do traçado com as técnicas novas da engenharia, enfim, algumas questões assim que não ficaram bem explicadas no processo inicial, né, da solicitação do TR, que está um pouco mais abrangente. E em cima dessa discussão, que foi muito pertinente, nós discutimos algumas questões junto com a CIU, DR e com todos os presentes, né? Então, ficou deliberado derradeiramente que seria tratado hoje sob a linha do tempo, né? Nós já recebemos por e-mail por parte da Ana Paula, né? Mas com uma apresentação, daí se ela puder fazer logo na sequência, e depois da apresentação da Ana Paula, uma apresentação breve por parte do DR em relação às questões do projeto em si, um possível melhor detalhamento, assim, para que nós possamos, principalmente empresa de consultoria, né, trabalhar melhor em cima dos impactos reais e efetivos, né, que ocorrerão com a pavimentação e o tipo de pavimentação, e também um melhor trabalho, assim, em relação a medidas mitigadoras e os próprios planos e programas ambientais, tá? Então, em decorrência disso, daí passamos a palavra a Engemin, talvez a Ana Paula, né, faria essa apresentação. Bom dia, vou apresentar então a linha do tempo que a gente preparou. Vou compartilhar aqui a tela. Todos veem a tela compartilhada ou não? A minha aqui está escura, a tela. Aqui também está escuro. Acho que tem que fazer de novo. Tela preta. Está escura. Niger, black.
pretinha. Acho. Ah, tem que desligar o som. Ainda não apareceu. Estou tentando aqui. Ana, Eduardo Oi. falando, se você quiser, eu tento compartilhar por aqui e você vai me orientando, eu vou passando os slides, pode ser? Pode ser sim. Tá. Aparece para todos? Também está uma tela preta. Eita. Tela preta. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim, né? Isso. Ok. Então, o que a gente conseguiu recuperar aí da estrada, né, do histórico da estrada, teve início na inauguração dela na década de 70, né, a inauguração no ano de 1970. Só um minutinho. Agora sim. Isso. Então, foi em dezembro de 1970 que teve a inauguração. Tem até uma placa comemorativa lá em Guaraqueçaba. Em 1973, então, teve uma concorrência para a pavimentação dela, né? Então, ali a gente conseguiu recuperar as informações no projeto que a gente tem ali, emprestado do DR, um projeto de pavimentação de 75, então tem essas informações, que teve uma concorrência em 1973, assinado também contrato, dada a ordem de serviço, entrega uma minuta em 74 e o projeto em 75. Pode mudar, Edu? Então, em 98, teve uma licitação para um estudo de impacto, foi a Engimi que venceu esse certame, e com um prazo de 75 dias, bem curto prazo, né, para fazer um estudo de impacto. Aí, em 99 e 2000, foram sendo prorrogados esses prazos, né? E em 2001, como não teve uma finalização por conta, né, das discussões ambientais, esse contrato foi rescindido em 2001. Pode alterar, Du. Pode passar, Edu. Não. Foi para 2009? Foi. Tá. Tá. Em 2009, então, o DR novamente, né, pediu a licença prévia para o IAT, que emitiu um termo de referência que constou do nosso edital, que a gente venceu, que foi, esse termo de referência consta do edital de 2012, né? O edital foi elaborado em 2011 e foi licitado em 2012, juntamente com o projeto em 2 editais distintos. A Engimi venceu também o EIA, tanto o EIA quanto o projeto. O projeto ainda não está assinado, nada, né? Está paralisado, esperando o EIA. E ficou por isso mesmo em 2012, né? Não foi assinado o contrato naquela época. Em 2018, o DR procurou a Engimi perguntando se havia ainda interesse da Engimi em assinar esse contrato. A Engimi só alertou o DR que de 2018, desde 2012 até 2018, muitas das legislações, né, havia sido atualizadas. Então,
o DR consultou o IAP quanto a essa atualização, né? Que termo de referência usar? Se era para continuar usando aquele de 2009 lá, né? Emitido naquela época de pedido da licença prévia, ou era para usar a 046. E também algumas coisas que tinham naquela termo de referência de 2009, como comunidades tradicionais e estudos arqueológicos, atualmente você tem que pedir o termo de referência específico. Então, todas essas atualizações foram questionadas nesse ofício que o DR emitiu para o IAP na época. Aí o IAP respondeu dizendo, use os dois termos de referência, né? Concilie os dois. Então, em 2019, o DR encaminha para a Engemin esse ofício de resposta do IAT, como que era para proceder juntamente com a legislação atualizada. Aí, em 2020, foi assinado o contrato e dado a ordem de serviço para a execução dos estudos para licença prévia, com prazo de 420 dias. Pode passar aí. Então, a Engemin começou a produzir os produtos, né? São vários produtos que constam do edital. Então, a gente fez o relatório de planejamento das atividades, elaborou o plano de trabalho dos estudos de fauna e o processamento preliminar, isso em maio do ano passado. O DR pegou e protocolou o plano de trabalho em junho do ano passado, e o termo de referência também, a Engemin elaborou esse que a gente entregou, né, o que a gente trabalhou o termo de referência de 2009 e a 046, e também protocolou no IAT lá. Paralelo a isso, também foi elaborados os ofícios de consulta, tanto no INCRA, para o estudo quilombola, FUNAI e do IFAM também, né? Foi protocolado. Pode passar aí. Posso passar essa também, Ana? Não, é que para mim está bem lento aqui. Tá com delay, né? Uhum. O processo no IFAM andou bem rapidinho, né? Então, logo eles já emitiram o parecer, dizendo que era o nível 3, e já solicitaram que tinha que ser feito o PAIPA e o RAIPA. Pode passar, Edu. Junto com isso, o DR foi tratando com o IAT, né, sobre o termo de referência, e o IAT pediu algumas informações, o memorial descritivo, e também que fosse preenchido a FCA para consulta no IBAMA, se era de quem era o licenciamento, né, de quem seria a delegação, e logo na sequência também a FUNAI já se manifestou pedindo ao IAT algumas informações para poder se manifestar quanto ao termo de referência específico. Pode passar, Edu. Na sequência, então, a empresa Espaço, que é a contratada da Engemin para os estudos arqueológicos, já protocolou o projeto de pesquisa. Enquanto isso, a Engemin também foi elaborando os produtos seguintes, né, que era informações sobre os povos e comunidades tradicionais, o patrimônio arqueológico e um relatório de andamento de diagnóstico ambiental. E o DR e o IAT têm conversas aí, né, sobre informações do projeto e dificuldades que
que o DR estava tendo para protocolar e pediu no IBAMA e pediu para o IAT fazer isso, né? O IFAM, nesse inteirinho ali, na sequência, emite a portaria de pesquisa com um prazo de 6 meses. Como não havia definição do termo de referência a ser seguido e o prazo estava correndo, a Engemin solicitou uma paralisação do contrato em outubro de 2020. E em dezembro, o IBAMA se manifesta dizendo que a delegação de licenciamento é do IAT. E o DR encaminha essa delegação ao IAT também logo em seguida, no dia 9 de dezembro. Agora, em 2021, o INCRA se manifesta, né, em fevereiro, dizendo que emitiu o termo de referência específico para o estudo do quilombola do Rio Verde, da comunidade do Rio Verde. Como passou muito o prazo, né, a portaria do estudo arqueológico venceu, daí a Espaço teve que protocolar um novo pedido de prorrogação da portaria. E em maio, o IAT emite o termo de referência e responde à FUNAI a manifestação dos pedidos dele. Pode passar, Tom. Na sequência, então, o DR encaminha em Engemin o termo de referência, o IFAM emite a portaria com prazo de 12 meses, o DR protocola novamente o pedido de prorrogação, paralisação do contrato, que não tinha sido atendido em outubro, e agora o nosso contrato está paralisado. Então, foi paralisado até a definição do termo de referência aqui para a gente continuar os estudos. Então, isso é um breve histórico aí da estrada. Se alguém tiver alguma complementação para a gente agregar aqui as informações. Ok, obrigado, Ana Paula. Nós colocamos nós temos duas possibilidades, né? Uma é fazer uma discussão sobre essa linha do tempo agora, ou após a apresentação do DR com relação ao escopo aí dos objetivos, né, da pavimentação. Vocês acham melhor falarmos agora sobre, na visão de cada um, se atendeu às expectativas e se a questão da linha do tempo estaria completa ou necessitando de alguma complementação? Bom, diante do silêncio, né, nós podemos passar, se o Rodrigo e o André do DR puderem complementar em relação à questão do projeto da pavimentação da estrada de Guaraqueçaba, por favor. Bom dia a todos. Que é o André, né, do DR. Só o seguinte, a gente, na reunião passada, a gente até informou no finalzinho da reunião para tirar de pauta a apresentação do projeto, porque o DR não teria esse projeto aí. Até foi mencionado na reunião, se for ver a gravação lá passada, que a gente não tem esses elementos do projeto. Então a gente até pediu essa retirada da pauta da reunião. E justamente foi até que a gerência técnica falou que o EIA-RIMA vai nos dar mais elementos para saber qual é a diretriz que a gente vai seguir. A princípio, a gente só contou que seria dentro da faixa de domínio, a rodovia, né? Provavelmente teria alguns loteamentos de ponte, mas quem vai dar essa diretriz vai ser o estudo ambiental. Porque até a gente não pode contratar até já foi mencionado e reiterado que não dá para contratar o projeto básico
antes do EIA-RIMA. Não sei se o Rodrigo quer contar alguma coisa. Vocês escutaram? Eu entendi. Ok. Sim. Acho que só reafirmando o que o André comentou, é que a expectativa é que o EIA-RIMA traga algumas diretrizes para o projeto. E talvez não o contrário, né? Que o projeto traga diretrizes para o EIA-RIMA. A gente volta a fazer uma afirmação em que já existe uma estrada, né? Então, acho que o EIA-RIMA ele vai ter que identificar e propor essas medidas baseado no que já tem lá, né? No que existe lá, e aí o projeto sim propor algum tipo de pavimento diferente, propor, quem sabe, até mesmo a diretriz de velocidade, identificar as comunidades que vão ser afetadas, como na última reunião a doutora Priscila comentou, os acessos a essas comunidades. A gente tem uma faixa de domínio decretada para essa rodovia de 40 metros, então eu acredito que o EIA-RIMA ele possa avaliar impacto dentro dessa faixa, como de forma talvez integral que vai ser impactada. Então, assim, o posicionamento que o DR tem, não é a assessoria, não é a Larissa, é que o EIA-RIMA ele vai ter que trazer essas diretrizes para nós. Nós não temos um anteprojeto, o DR não fez isso, a não ser que isso tenha acontecido de forma informal, mas nós consultamos a diretoria técnica e o DR não possui um anteprojeto e eu acho que é isso que eu tenho para falar. Não sei se a Larissa gostaria de complementar, eu encerro a minha fala agora. Aqui é a Larissa, então, só para reafirmar a fala do Rodrigo, tudo que o DR fez com relação a essa história, a essa pavimentação, historicamente, que a gente sabe, assim, de documentos ou de projetos que tiveram no passado, há muito tempo atrás, eles eram voltados mais para uma pavimentação asfáltica, né? Uma rodovia, como eu já comentei aqui, dentro das premissas de projeto, que quem baliza hoje os projetos de rodovia é o DENIT, né? Então, o DR, o que ele fez no passado, há muito tempo, foi tudo voltado para isso. E a gente sabe que hoje não é o caso de seguir nessa premissa, né? Então, para o que a gente tem atualmente, para a premissa de hoje, o DR ainda não tem nada, não, como o Rodrigo comentou, não existe um anteprojeto, né? Não existe nenhum estudo com o planejamento do que se deseja fazer na atualidade, né? Então, o que tem lá no passado já não é mais válido, o DR já sabe que não vai ser assim que vai ser. Então, isso praticamente não vale mais para hoje, né? Então, para hoje, nós, infelizmente, não temos esses estudos ou anteprojeto ou qualquer outra coisa que possa detalhar a descrição do empreendimento. É isso. Ok, Larissa, só antes do Evandro estar com a mão levantada, eu gostaria de fazer só uma sugestão que dentro do programa, né, Sandra, do programa de comunicação social, de educação ambiental, né, que todos esses quesitos que foram comentados aqui no GT, né, em relação ao projeto, a expectativa, né, por parte da população, principalmente lá de Guaraqueçaba e Antonina, as universidades. Então, essas pessoas não têm ainda uma ideia do que vai ser tratado no EIA-RIMA. Então, talvez, se iniciar já esse plano de comunicação social, educação ambiental, já fazendo palestras, né, junto às escolas, junto à universidade,
também no Poder Executivo Municipal, no Legislativo, seria bem interessante, porque todos teriam conhecimento básico, né, da onde vai partir esse estudo, né? Então, muitas vezes, uma parcela da população tem uma expectativa X, a outra Y, o Douglas, que é secretário municipal também, de repente tem uma outra expectativa. Então, talvez fazer uma proposição assim de um plano de comunicação social bem forte, para que todos tenham um alinhamento de entendimentos assim nesse sentido, né? Que o projeto, tanto a pavimentação quanto o projeto básico, ele vai ser definido numa fase posterior, né? Depois de aprovado, se aprovado, o licenciamento ambiental prévio, né? Para não gerar expectativas diversas, né? Eu não sei se é pertinente, se vocês concordam. Posso falar? Evandro, por favor. Ok. Olha, pessoal, são 50 anos que a coisa tá, sabe, vai para lá, vai para cá, engatinha, não faz e tal, porque lá tem poucos votos. Essa é a realidade. Qual é a forma de que essa coisa anda logo de uma vez, aconteça de uma vez? Tá? Como é que é isso? Eu já vi EIA-RIMA. O EIA-RIMA é fundamental, é a chave para se propor discussões técnicas, né? Então, se os doutores aí, os acadêmicos e todo mundo querem fazer propostas, né? Então façam durante ou depois que entregar o EIA-RIMA, que se tenha de uma vez por todas, que já foi feito lá atrás, no tempo do Consone, se não falha a memória, foi feito uns estudos. Então que se faça definitivamente para se ganhar tempo, sabe? Não é pressa, não é imediatismo, não. É a população de Guaraqueçaba que precisa disso há muito tempo, sabe? Então, eu sou favorável que se faça de uma vez, já vamos lá, vai fazendo estudo. Agora, o plano de comunicação é fundamental. Aí, legal, bacana, para comunicar à população, olha, está sendo feito estudo e tal, tal, tal. Entregar o estudo, aí se faz as contribuições, se faz as discussões, porque do EIA-RIMA concluído, entregue, vamos dizer assim, né, vai acontecer por baixo dos condutos, das pontes, né, e por cima dos aramados para os primatas, vai passar muita coisa, né, até que se tenha um quadro real de pavimentação, etc, etc. Mas, pelo menos, tem um documento para se discutir, tá? Eu acho, na minha modesta formação de engenheiro agrônomo, bacharel em turismo e mestrado em geografia, minha modesta contribuição, eu acho que é a forma mais rápida de se fazer a coisa. Uma comunicação bacana, mas que se contrate. O TR precisa, para contratar o EIA-RIMA, ok, põe lá no TR que o EIA-RIMA discutirá o tipo de pavimentação. Você deixa uma válvula de escape para ter as discussões. Agora, não vão paralisar o processo que já que está aí andando de EIA-RIMA para as contribuições acadêmicas, contribuição disso, não, que vai ser asfalto, não sei das quantas, que vai ser paver, que vai ser não sei o que lá, que vai ser... Sabe? Eu acho que isso vem com o EIA-RIMA, porque o EIA-RIMA está analisando todo o ambiente. Eu acho que é a forma mais rápida, sabe? Nós temos que fazer isso acontecer. E não é pensando em governo, não. Pensando em coisa eleitoral, não. Sabe? É pensando lá no povo lá que nunca... Sabe? Mas é isso. Me desculpe a forma enfática, né? Mas eu tenho acompanhado essa coisa da PR já há décadas. Há décadas disso daí, né? E todo mundo viu aí a linha do tempo, né? Vamos contribuir o processo, todo mundo, sabe, ceder, quem tem que ceder, cede, quem vai avançar, avança, mas para se chegar numa coisa pragmática, para fazer acontecer, Jean,
Tá, muito obrigado. Desculpe de novo a forma enfática, mas você já me conhece, né? No tempo do IAP, né? Ficava com lero-lero, eu ia lá fazer acontecer. Né? Ok, obrigado, Evandro. Obrigado. Nós temos duas mãos levantadas, agora 3, né? Primeiro a Dailei, depois a doutora Dalva e depois o Douglas. Olá, todos me ouvem? Eu acho que o Evandro ele tem razão. A gente tem que discutir aqui o termo de referência, né? O que a gente não pode tirar aí de foco é o que precisa ser avaliado no estudo de impacto ambiental. Por isso que esse grupo foi formado. Então, a gente tem que deixar claro que não pode ficar fora desse termo de referência, o que realmente precisa ser analisado nesse termo de referência para que a gente tenha, né, o mínimo de impacto aí possível em relação a essa estrada. Então, e algumas coisas já ficaram claras, a gente tem que ter muito claramente a sinergia com os demais instrumentos de planejamento, né? Hoje em dia, você não tem como fazer um estudo de impacto ambiental sem considerar isso, e no litoral do Paraná nós temos muitos instrumentos de planejamento a serem considerados, né, e de importância muito grande. A sinergia com os impactos decorrentes da implantação, né, da estrada. Nós não temos uma avaliação ambiental prévia, né, aí da situação regional, que nos permita, né, colocar essa estrada e ver como é que ela se soma com os demais impactos, mas isso precisa ser considerado, acho que nesse estudo que vem a ser feito, porque a gente tem um efeito muito importante que a gente tem que tentar evitar ao máximo e achar instrumentos para isso, e eu acho que o EIA-RIMA vai ter que, né, ter uma linha de proposição da gente evitar o efeito de espinha de peixe. Eu acho que essa é uma preocupação gigante que precisa ser, né, avaliada, e eu acho que tudo isso vai ser trazido, né, com esse estudo, porque a gente vai estar acompanhando, só que essas coisas precisam também estar claras no termo de referência, sabe? Então, a preocupação maior é essa, para que a Engemin possa realmente ter o foco, né, do que ela precisa, de como que esse, né, o direcionamento aí em relação aos estudos que não podem ser perdidos de vista, a gente precisa ter isso muito claro no termo de referência. Era só essa colocação que eu queria fazer. Obrigada. Doutora Dalva? Oi, não sei se eu era a primeira com a mãozinha levantada, mas vou dar continuidade aqui. Concordo com a Darley, esse grupo de trabalho foi criado, sim, para o estudo do termo de referência, acho que o termo de referência tem que andar, só que também, pegando o gancho do que o Evandro falou, que estudos já foram apresentados, só que eu acho que esses estudos não vieram à baila, né? Por exemplo, o DR, em que pese fala que não tem nada, um projeto, pré-projeto, alguma coisa assim. Acredito que algum estudo, algum levantamento deve ter sido feito para quem é surgido a licitação, né? Do nada, a licitação não surgiu. Então, é isso que eu acho que, inclusive, o IAT e a Engemin precisam dessas informações, como foi falado na última reunião. E está tudo muito abstrato, né? O termo de referência, para que esse grupo complemente o termo de referência, e já existe um documento a ser trabalhado, Evandro, que é o termo de referência que foi apresentado, e é em cima dele que tem que ser trabalhado, e com base em informações que o grupo precisa também, porque não há como trabalhar alguma coisa sem informação, né? E outra coisa que eu fiquei aqui na dúvida quanto à questão desse contexto histórico, o contrato está paralisado, e eu gostaria de saber do DR, por que o que o DR precisa saber, precisa ter para dar continuidade nesse contrato? É só o termo de referência ou é mais alguma coisa? Então, é isso que eu gostaria também que o DR pontuasse. E eu acho que a gente tem que dar continuidade, sim, em cima do termo de referência, para que ande mesmo a questão da estrada. É isso mesmo. Acho que antes do Rodrigo responder a doutora Dalva, vamos ouvir o Douglas, né? Olá, bom dia. Na verdade, assim, eu estava pensando o que eu ia
perguntar, ia questionar, mas o Evandro, ele reproduziu tudo que eu ia falar aqui. Tudo. Completo, sabe? A gente precisa de objetividade, precisa, claro, respeitando todos os estudos, respeitando tudo que tem que ser levado em consideração. A gente se preocupa com todas essas questões, principalmente cultural, estrutural, no que vai afetar a população, o turismo que vem, o que vem de mal junto com essa pavimentação. Só que nós temos pessoas correndo risco de vida, sendo transportadas em ambulância nessa estrada. Nós temos diversas outras questões que isso, por exemplo, a frota, principalmente frota de os escolares, a manutenção que essa PR causa nos veículos que a gente usa, da prefeitura, do estado, diversos tipos. Então, tem que ser levado mais em consideração e isso que seja como que eu vou falar, que seja um estímulo para a gente poder, para cada um ver o que precisa ser contribuído e a gente ter mais objetividade, para a gente encurtar esse prazo, não elevar mais ainda esse prazo. E a pergunta que eu tenho para fazer também é: quanto de prazo ainda a gente tem com esse contrato com a Engemin, que está paralisado, né? Então, eu me preocupo se esse prazo chegar ao fim, o que vai acontecer, entendeu? Se a gente vai ter que fazer tudo de novo, mais um contrato, não deixar isso acontecer. Bem, essa é a minha fala. Obrigado. Ok, obrigado, Douglas. Só antes do Rodrigo e o André se manifestar, porque daí já responde a doutora Dalva e o Douglas, né? Nós temos mais uma inscrição aqui, o professor Eduardo. Por favor. O professor está com o microfone desligado. Desculpa, Gé. Eu prefiro falar depois do DR. Gostaria de escutar, né, a resposta, tanto a pergunta da doutora Dalva, quanto a do secretário Douglas. Ok. Então, Rodrigo e André ficam com a palavra. Bom, em relação à pergunta da doutora Dalva, sim, doutora Dalva, precisamos dos TRs. A Engemin não tem como trabalhar, não tem como ir a campo sem ter o TR fechado, concluído e aprovado por esse grupo. Da mesma forma que ela precisa do TR do EIA-RIMA, também precisamos do TR da FUNAI. Nós solicitamos em 2020 para a FUNAI e até sexta-feira a gente ainda não recebeu. Provavelmente já passou todos os prazos legais, mas a gente novamente pediu para a FUNAI para que eles encaminhassem para nós o quanto antes isso. Aí eu não sei se, de repente, o Ministério Público pode ajudar o DR a ter essa resposta da FUNAI. Eu queria fazer uma consideração em relação ao que a Derlei falou, em relação à espinha de peixe. Eu entendo que o EIA-RIMA ele vai identificar, né, com base no zoneamento que os municípios têm, com o domínio das terras que margeiam a rodovia, e vai propor algumas ações. Mas esse efeito de se evitar a espinha de peixe, no meu entendimento, ele é muito mais do poder público municipal e talvez até do Ministério Público em colocar restrições e limitações, né? O EIA-RIMA identifica, propõe, e a partir disso o DR acaba não tendo muita força legal para definir uso e ocupação de solo, né, em áreas do município.
Em relação ao prazo, eu passo a palavra para a Larissa, que acho que ela pode explicar melhor essa situação do contrato da Engemin. Tá bem. Então, com relação ao prazo, o edital, ele previa que aos 420 dias após o início do prazo contratual, que é um prazo estabelecido lá na ordem de serviço, esse contrato seria paralisado. Por quê? Esses 420 dias era o prazo que estava previsto no edital para elaboração do EIA-RIMA. E aí, no final desses 420 dias, o EIA-RIMA seria entregue ao órgão ambiental para análise e o contrato seria, portanto, paralisado, tá? Então, o que houve, o que a Ana apresentou na linha do tempo é que no decorrer desse prazo, né, desde que foi iniciado o EIA-RIMA, teve toda aquela tratativa lá de definição de qual órgão queria licenciar o empreendimento, e depois entramos agora na discussão do termo de referência. Então, a gente, eu e o pessoal da assessoria ambiental, a gente havia solicitado uma paralisação desse contrato em outubro, em função de que não havia definição de qual órgão iria fazer o licenciamento, né? E a gente solicitou novamente uma paralisação quando foi iniciado esse grupo de trabalho, em função de que a gente não sabia quanto tempo iria levar para consolidar o termo de referência, tá? Mas o que aconteceu é que essas paralisações, a princípio, elas não tinham sido assinadas pela diretoria, e eventualmente passaram-se os 420 dias e a paralisação automática do contrato que estava prevista em edital ocorreu, né? Só que essa paralisação, ela estava prevista para a entrega do EIA-RIMA ao órgão ambiental, tá? O que não aconteceu. Então, hoje a gente está tratando com a diretoria a possibilidade de paralisar lá no primeiro pedido nosso, que foi em outubro do ano passado, por questões administrativas do contrato, tá? Porque daí, quando a Engemin começar a fazer as atividades dela, o contrato não pode estar paralisado, né? Então, a gente vai ter que desparalisar e pedir um aditivo de prazo, tá? Então, a gente está tentando fazer essa tratativa administrativa do contrato junto à diretoria, mas o fato é que hoje ele está paralisado em função desses 420 dias que estavam previstos no edital. É isso. Ok, obrigado, Rodrigo. Agora, antes da Sandra, vamos passar a palavra para o professor Eduardo, daí a Sandra já fala na sequência. Obrigado, Gia. Bem, essa é a nossa 8ª reunião, né? Finalmente temos aqui hoje, pela primeira vez, um representante do município de Antonina, né? Entendemos que é relevante. Eu e o Jean participamos semana passada de uma apresentação, né, Jean, uma síntese que nós dois fizemos desse GT dentro da reunião da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro, que foi, né, motivador desse nosso grupo de trabalho. A Dailei participou também da reunião semana passada, e lá nos foi apontado que o nosso prazo, né, limite para concluir, né, essa qualificação do termo de referência, que é o objetivo principal, se refere ao dia 27 de agosto, já tem uma reunião do COLIT para que o Jean, né, o nosso coordenador, apresente os resultados desse grupo de trabalho. O que eu vejo? Eu acho que a gente está avançando bem, acho que só o fato de termos todas as instituições, né, toda a equipe da Engemin aqui, DR, Ministério Público, IAT, né, agora as 2 prefeituras participando, eu acho que isso já é bastante importante. Acho que esse GT ele será fundamental para a sequência dos trabalhos, né? Acho que a gente conclui uma etapa no dia 27 de agosto, provavelmente, mas essa articulação, essa integração institucional, ela já está montada, né, para as discussões referentes ao processo de licenciamento, né? Então, vejo que é o primeiro ponto positivo. Um segundo, né, já temos um subproduto, que é essa linha do tempo estruturada, né? Até pergunto aqui, né, alguns de vocês bastante experientes no estado, eu não tenho ali a data da abertura da estrada, né? A gente começou na década de 70 com a primeira iniciativa voltada à pavimentação, mas quando essa estrada foi aberta, talvez possamos incluir na linha do tempo, né? Eu confesso que eu tinha uma expectativa, né, de ter uma apresentação do DR do status atual, né? Que estrada nós temos hoje,
né, para ficar claro aqui para o GT, né, quantos quilômetros, quais são os trechos mais críticos, quanto que se investe hoje na manutenção dessa estrada, ou que se deveria investir, porque ultimamente, né, a gente perdeu um carro da universidade lá também, eu nunca vi essa estrada tão ruim como está hoje, né, determinados trechos. Então, essa apresentação do status atual, acho que seria importante para nivelar todo mundo, e como as reuniões são gravadas, a gente pode até transcrever a gravação dessa reunião no capítulo do EIA que se refere à descrição do empreendimento. Acho que esse, Jean, poderia ser um produto 2, além da linha do tempo, que para mim já está pronto. E o TR, ele já foi, né, apresentado para toda a equipe do IAT, tinham 19 representantes do IAT, foi uma reunião que durou uma tarde toda, né, e no dia 21 de junho, se eu não me engano, e no âmbito da qual aqueles destaques que foram apresentados aqui no GT, ou seja, a Ana Paula compartilhou em uma reunião aqui no chat o TR, em azul, tudo que a Engemin e a universidade apresentaram como propostas de qualificação do EIA. A equipe do IAT concordou com as recomendações, com os pedidos. Por exemplo, retirada do subtópico alternativas locacionais, já que trabalharemos em cima, né, de um traçado existente. Né, uma metodologia, como a Dalei cobrou aqui com muita propriedade, de integração desse estudo com os instrumentos de planejamento, no caso, ênfase aos planos de manejo das unidades de conservação, já que na área de estudo temos 10 unidades de conservação. Né, um outro ponto que foi discutido é a metodologia dos dados espaciais, né, para que sejam disponibilizados para outros estudos também, né, e também a metodologia da área de estudo, né, que a gente conversou, primeiro uma área de estudo no diagnóstico e depois áreas de influência direta e indireta depois no prognóstico. Então, o estudo já foi incorporado e me coloco à disposição, Jean, para na próxima reunião apresentar, né, todos esses destaques dentro do TR e pergunto, né, se os participantes desse GT, além dos destaques que a Ana Paula deixou em azul, que eu tentei resumir aqui, se vocês teriam outros elementos a serem incorporados ou destacados nesse termo de referência, porque na minha leitura eu acho que a gente está próximo assim de um nivelamento, de um TR definitivo, né? Acho que basta ter essa descrição do status atual e uma validação por parte de todo esse grupo técnico qualificado sobre, né, se está faltando mais alguma coisa, né, se isso que está sendo apresentado aqui numa linguagem oral, se poderia ser apontado dentro do documento que nós já temos, né, para que a Engemin, né, avalie junto com o DR se é possível, né, porque aquilo que eu já comentei, né, a gente vai fazer aquilo que é possível, né, dentro de um orçamento aí deficitário de mais de 10 anos, né, mas acho que alguns aspectos que eventualmente não tiveram, por exemplo, a gente vai conseguir fazer um monitoramento hidrológico com sensores em campo durante o EIA, mas isso pode ser feito na fase subsequente, né, de licença de instalação. Então, acho que parte dessas considerações que o grupo trouxer podem ser incorporadas no TR ou, quem sabe, né, apontadas para as fases subsequentes. Obrigado, câmbio. Ok, obrigado. Sandra? Bom dia. Bom, são várias questões que estão sendo discutidas. Vamos pelo começo. A estrada foi aberta em 1950, tá? Então, tem vários estudos aí, históricos e tal, que ela foi aberta em 1950. Tá bom, Eduardo? Bom, aí nós temos duas questões, né? Uma sobre a comunicação e a outra sobre o termo de referência, e a terceira, que o Evandro falou muito bem, que é a celeridade do processo com bastante critério. Então, vamos por parte. Comunicação, acho que é bastante interessante e oportuno. Ela não precisa se dar tão atrasada só na audiência pública. Ela pode realmente ser feita ao longo de todo o processo. Não é necessariamente a equipe que faz o estudo de impacto ambiental. Todos os atores que participam do GT têm obrigação, enquanto Estado, a fazerem as suas reuniões técnicas. A Engemin pode fazer, a ERT pode fazer, o Ministério Público pode fazer, a Prefeitura pode fazer,
o DR pode fazer. Todos vocês participam desse processo. Então, as reuniões podem ser feitas. Eu acho que é bastante interessante fazer em cima de documentos. Nós temos um termo de referência, que é o mínimo que nós temos que fazer, né, Gia? É o mínimo do mínimo, e ao longo do estudo a gente pode aprimorar e vai apresentando à comunidade. Essas reuniões que vocês resolverem fazer, vocês podem muito bem nos passar as datas, locais e atas de reuniões, uma pequena memória para que o grupo todo saiba o que está sendo feito. Mas não acho que é uma atribuição de um grupo. Acho que todos nós temos. A questão da celeridade que o Evandro falou. Tem muita coisa que está misturada, né? Nós temos uma licença prévia e são diretrizes gerais. Quando partirmos para a licença de instalação, que tivermos os projetos relativos à obtenção da licença de instalação, aí sim detalharemos. Né? Pode ter uma medida lá, por exemplo, estudamos a pavimentação, chegamos a uma ideia, chegamos à conclusão de que a fauna tem alguns locais que precisam ser melhor cuidados, tem questão de atropelamento. Nós falamos no EIA, essa questão, e lá na frente, na licença de instalação, nós vamos falar dos planos e programas. Né? Não esqueçamos que licenciamento, como eu já falei, e vou enfatizar, que é um instrumento bastante interessante, ele se dá ao longo da vida. Já comentei que não existe ex-licenciamento, né? Não existe divórcio. Na hora que nós entramos aqui, nós vamos responder por isso o resto da nossa vida. É muito sério. Então, vamos aproveitar o que a legislação sabiamente nos deu como instrumento de gestão. É ao longo do tempo. Nós vamos implementando, vamos melhorando, vamos atualizando, vamos adaptando conforme as exigências técnicas. Agora, não adianta partir para reunião técnica sem nada. O termo de referência é o mínimo. Então, para a celeridade, manda o termo de referência aprovado pelo IAT para todos. Dá um prazo e quem quiser que contribua para a próxima reunião. Na próxima reunião, tem alguma coisa a mais para ajustar? Faltou? Tudo bem. Senão, nós vamos tocar o termo de referência que está aprovado pela maior autoridade desse processo, que vocês não podem deixar de lado, que é o IAT. O IAT já aprovou. Isso não quer dizer que a gente não possa implementar mais algumas coisas. É só isso. Ok, obrigado, Sandra. Nós temos duas mãos levantadas, a doutora Dalva e a doutora Priscila. Por favor. Pode falar, Priscila, primeiro, por favor. Dalva, você fala primeiro, depois eu falo, por favor. Tá. Eu acho que a Sandra tem razão nisso. Eu acho que o que poderia ser... Deixa eu abrir minha imagem. O que poderia ser feito na próxima reunião é justamente isso. Foi encaminhado pelo... acho que, se não me engano, pelo DR, né? Semana passada, o resultado da reunião feita entre eles, IAT, GEMIM, e nós estamos com esse documento. Eu acho que talvez na próxima reunião tenhamos aí uma semana para cada um analisar com calma se isso já não foi feito, já deveria ter sido feito, e apresentar. O Ministério Público acho que poderia acrescentar ou tirar isso. A Universidade Federal, ou outra instituição. Então, assim, eu acho que temos que partir para isso, como a Sandra falou. Na próxima reunião, já apresentar o que cada um tem a contribuir, o que tem a não contribuir, ou se omitir, e daí falar o que tem, o que é, o que não é, e dar seguimento a esse TR. Esse grupo foi justamente criado para o TR, e nós temos um prazo, né, como o Eduardo falou.
A nossa ideia inicial era que fossem 3 reuniões no máximo para se discutir o TR, e a gente está se prolongando isso. Em que pese, eu acho que foi muito importante essa questão da linha do tempo e essas outras ponderações que foram feitas até para situar o grupo. O grupo inicialmente estava perdido, né? Não tinha informação nenhuma. E ainda acho que estamos com pouca informação, né? Ainda acho que precisamos de mais informação, mas vamos ter que trabalhar com o que temos. Eu oficiei, inclusive, o EDR, até quero deixar registrado, para que apresentasse os estudos. Não consegui apresentar no prazo informado, pediu mais dilação de prazo, mas eu ainda acredito que o EDR tem que apresentar alguma coisa. Tem que apresentar alguma coisa, porque do nada não surgiu essa solicitação de licitação e essa necessidade de construção, né? Tem que ter um objetivo, tem que ter uma justificativa para isso. Então, eu acho que ainda o EDR tem que apresentar isso para que o grupo se situe do que realmente está acontecendo, das necessidades que estão acontecendo. Mas, a par disso, eu concordo com a Sandra, eu acho que a gente pode, sim, deixar definido, não sei se o coordenador do grupo, o Jean, concorda com isso, que na próxima reunião cada um apresente o seu posicionamento quanto ao TR criado, já apresentado, e que dê continuidade a isso, porque senão a gente vai ficar paralisado aqui sem conseguir andar muito. Era essa a minha contribuição. Priscila, por favor. Perfeito, doutora Dalva. Só antes da doutora Priscila, é bem nessa linha mesmo, para a gente chegar aos finalmente, né? Porque nós já temos bastante coisa evoluída, né? Que dá para, acredito que na próxima reunião a gente fechar. Tá bom, doutora Priscila? Doutora Priscila, acho que está com o microfone fechado. Bom dia a todos. Me escutam? Ok, agora sim. Então, a gente teve notícia de que a Engemin, junto com a Federal, já tinha feito uma contribuição ao TR, encaminhado para o IAT, só que a gente não sabe o que aconteceu, que depois o IAT devolveu o mesmo TR não alterado. Então, a nossa sugestão, na linha do que a Dalva já tinha falado, é tentar aproveitar essas sugestões que já foram elaboradas pela Engemin, com auxílio da Federal, trazer esse arcabouço de contribuição e ver se o grupo, além dessas sugestões, tem mais alguma coisa. Eu acho que isso objetiva o trabalho do grupo, porque já foi feito um trabalho pretérito, então o grupo traz o que foi sugerido e a equipe aqui do grupo de trabalho pode fazer novas contribuições. Mas a gente já tem um agregado que já foi elaborado pela Engemin e pela Federal. Ok, doutora Priscila, é bem nessa linha mesmo, porque além daquele produto 4, né, Sandra, foi disponibilizado para todo o grupo, então todos têm conhecimento, né? Então, né, dentro dessa linha, também nós temos aquele termo de referência e todas as discussões que foram feitas, né, que já com a fauna, com a questão das áreas de influência e tudo mais, então nós estamos bem alinhados, acho que todos os pontos que estavam considerados naquele produto 4, em relação ao termo de referência contido na 046, eles estão contemplados. Então, acho que é só o tempo das pessoas aqui que compõem o GT fazerem a leitura disso, né, verificar se existe a necessidade de mais alguma complementação, alguma consideração a mais, né? Talvez algumas questões que a Dailei colocou ali, talvez não esteja contemplado, né, Dailei? Eu gostaria até de ouvi-la daí na sequência. Desculpa, Jean, só concluindo, a minha sugestão, só para concluir, seria se a Lari pudesse mandar por e-mail, então, para o grupo, em arquivos separados, né, o arquivo do TR original, que basicamente é o anexo da Resolução 46, e um segundo arquivo com as contribuições que a Engemin Federal já fez. Daí os demais participantes poderiam agregar a esse segundo arquivo novas contribuições.
Se puderem me reenviar, então, o segundo arquivo, que tem as observações em azul, só para eu não confundir. Lari, tá ali no chat. A Ana acabou de compartilhar essa versão do DR revisado com os destaques em azul ali do que foi modificado pela Engemin. Esse obra 629. Isso, né, Ana? Isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Ok. Eu gostaria de ouvir a Dailei, se ela pudesse se manifestar em relação àqueles outros componentes, fora o termo de referência. A Sandra também acabou de levantar a mão, né? Então, acho que antes da Dailei, a Sandra poderia comentar alguma coisa. Pronto, agora abri o microfone. É o seguinte, com certeza, ele não vai estar, não estará no termo de referência contemplado todas as questões. Então, por isso que eu falei, devolve para o grupo, eventualmente, vocês colocam as questões técnicas, a da lei já falou alguma coisa, e a gente daí volta a discussão para ver se está ok. Não se preocupem, porque todas essas questões, ao longo do trabalho, podem ser contempladas. O termo de referência é o mínimo, é o que a gente tem que fazer, né? Mas, ao longo do trabalho, a gente vai melhorando. A própria Engemin pode, eventualmente, verificar alguma questão relevante que não está no termo de referência, e daí, com autorização do IAT, a gente vai adequando. Então, não há preocupação de que não sejam realizadas essas questões técnicas, né? Então, eu insisto, esta é uma questão. Tendo o termo de referência, a gente possa começar a iniciar o trabalho, as reuniões que vocês tanto almejam, vão fazendo, marquem a hora, o local, e avisem para que os outros possam participar. Elas não precisam necessariamente serem feitas presencial. Outra questão que a doutora Dalva insiste é a questão da linha do tempo do DR. Bom, aí tem uma questão. Eu andei procurando todos os aposentados, inclusive o próprio Dr. Sancler, que é mais velho, para lembrar que nós tínhamos um grupo de trabalho em 86, e daí que iniciou essas discussões com a questão do seixo rolado. Essa questão ficou para trás e a gente não tem nada documentado, doutora Dalva e doutora Priscila. Mas elas existiram. Sancler lembra, a Rosana do DR lembra, tem uma engenheira do DR chamada Andréia, que deu início a esse processo, e, com certeza, o DR, durante 1950 até 1970, até os dias de hoje, vem fazendo a manutenção daquela estrada, né? Então, o DR tem bastante coisa lá. É que, na época, veja, a legislação de avaliação de impacto é de 81, a gente quase nem trabalhava, a gente foi trabalhar a partir de 86. A vinculação ao licenciamento, manual de licenciamento, foi muito novo, agora que nós temos tudo isso estabelecido, e muito bem estabelecido, agora que a gente tem um sistema de informações. Quer dizer, isso tudo, muita coisa, não é que se perdeu, ficou na memória, né? Existe a possibilidade da gente relembrar essas informações todas. Teve gente que trabalhou muito nessa questão sobre o uso de seixo rolado, de meandros que morreram, que era o Elimar Trai, o Arsênio Muratori, né? E essas pessoas já faleceram. Na época, a gente não tinha esse cuidado todo, né? Então, tem muita coisa que está na memória das pessoas, que talvez fosse importante a gente pedir, né? Eu acredito que o DR tenha lá mais alguma coisa, aquilo que eu disse. Nada é jogado fora, ele vai para um arquivo morto. No arquivo morto está lá, né? Então, vamos ver o que mais que a gente pode achar, né? Mas não há necessidade dessa angústia de ter que fazer tudo nesse termo de referência. Ele pode ser aprimorado e depois parte para a LI também, né? Não tem necessidade de esgotar agora.
Ok, obrigado, Sandra. Essas considerações tua são muito pertinentes, porque nós costumamos sempre comentar, né, que o termo de referência ele não tem a pretensão de esgotar o assunto, né? Um estudo de impacto ambiental ele é muito dinâmico, é muito abrangente, então algumas questões elas vão sendo inseridas no processo que o termo de referência ele dá um norte, né? Para que o estudo seja elaborado, mas de maneira nenhuma ele tem que ser estanque, né? Tem que esgotar o assunto, não está no termo de referência, não pode fazer. Não, é bem nessa linha que você comentou. Dentro do chat aqui, nós temos a Dailei, até que a gente gostaria que ouvi-la também, ela teve que sair da reunião, né, um outro compromisso. Nós temos aqui a Ana Paula colocando algumas considerações sobre o DR, sobre o TR, né? A doutora Priscila colocou uma sugestão, Lari manda e-mail com os 2 arquivos, Lariciane, manda e-mail com os 2 arquivos, o arquivo do IAT com o TR padrão, anexo da resolução, e com as sugestões da Engemin, da UFPR, né? As quais já foram encaminhadas por e-mail, né, Lariciane? Mas eu acho que é interessante reenviá-los, que daí nós temos essa semana inteira para todos fazerem suas considerações e complementações necessárias, para que na próxima reunião a gente possa concluir e dar os encaminhamentos finais. O Evandro colocou aqui que ele vai sair também, tem uma outra reunião, né, Evandro? A doutora Priscila colocou outra sugestão, os membros do GT recebem e elaboram suas contribuições como parecer, nota, ou no próprio arquivo, como cada um puder, e envia para a Lariciane em uma semana, né? Ou 2. Acreditamos que, doutora Priscila, uma semana é suficiente, porque esses documentos já são de conhecimento de todos, já mais umas 2 ou 3 semanas, né? E todos encaminham para a Lariciane. É como está sendo feito em todos os encaminhamentos, né? O IDR encaminha para a Lariciane lá do COLIT e ela acaba repassando aos demais. Daí tem doutora Priscila aqui colocou o 4. Lariciane unifica e passa tudo para o grupo fechar o TR final. E 5, sem esquecer de ouvir FUNAI, INCRA, ICMBio, IBAMA, etc. E o 6, na verdade, tecnicamente, o IAT devia ouvir os intervenientes no processo DLP. O IBAMA faz assim. A doutora Dalva colocou que sugere que o DR informe, então, se possível, a classe da rodovia, seção tipo, se vai ter ciclovia. Isso é muito importante, né? Se dentro do projeto inicial contemplar a ciclovia, que é uma demanda, né, Rodrigo, que é comum e todos sabem, né, que é uma demanda muito premente. A terceira faixa, ou o que esperam dela, se turística, preservação, informações essas que podem contribuir para a nossa análise do TR, o que como empreendedores esperam do EIA-RIMA. Muito bem colocado pela doutora Dalva. A doutora Priscila também colocou, oficia todos os intervenientes com o TR para contribuições antes de finalizar. Até o fim de agosto, o TR pronto. E o trabalho pode começar e o DR retomar o pagamento do contrato, né? Acho que a doutora Priscila está digitando ainda mais alguma coisa, mas se alguém tiver mais alguma consideração a fazer, a gente pode dar os encaminhamentos finais da reunião de hoje. A doutora Priscila também comunga com o posicionamento da doutora Dalva, né? Alguém mais teria alguma sugestão ou encaminhamento? Ok. Então, acho que nós podemos partir já para os encaminhamentos finais, né, Lariciane? Pelo que foi discutido hoje, né, nós temos para a próxima reunião, daí a Lariciane fica encarregada aí de marcar essa próxima reunião, e os pontos a serem
tratados novamente, então seriam 2, né? Seriam novamente a linha do tempo, né? Talvez até para fechar, né, Sandra, a questão da linha do tempo. A gente tiraria alguns minutos aí para complementar, talvez, e também as discussões frente ao TR. A doutora Dalva levantou a mão. Fica à vontade, doutora Dalva. Até porque, em razão da Larissa já ter informado que convidou esses demais entes, eu me comprometo aqui, Larissa, se não for problema para você, a oficiar a FUNAI, INCRA, MCBio e BAME até contactar por telefone esses grupos para verificar a viabilidade de eles participarem das próximas reuniões do grupo aqui e até enviar o termo de referência para análise deles. Então, eu me comprometo a conversar diretamente com eles até para tentar agilizar aqui o procedimento, porque é importante a participação deles. Faço isso, Larissa, porque sei que você tá difícil aí, tá sozinha, então, se não houver problema para você, eu posso auxiliar nisso. Não, sem problema nenhum, doutora Dalva. Até um reforço ainda porque, né, as pessoas costumam atender com maior atenção as demandas do Ministério Público, né? É aí um grande favor que a senhora me faz, não só para mim, mas para todo o grupo. Acredito que talvez a gente tenha algum retorno daí da FUNAI e dos demais que não compareceram. Combinado, então. Professor Eduardo, se quiser fazer uso da palavra. Desculpa, gente, eu só não entendi ali a questão do encaminhamento. A linha do tempo, acho que já foi superada hoje, né? Acho que o que você se referiu como linha do tempo seria a apresentação dos tópicos ali que a doutora Dalva trouxe sobre um detalhamento do empreendimento, seria isso? Não só em relação àquela questão lá que a abertura da estrada foi feita em 1950, né? Talvez, porque ela iniciou ali em 1970, né? Quando teve aqueles primeiros as intenções, né? Mas talvez só complementar e fazer o fechamento para o grupo validar, né? E daí pode ser feito, não precisa ser feita a leitura novamente, né? Só a apresentação é esse o produto, né? Para que o GT possa avaliar, né? A outra questão seria as discussões frente ao TR, né? Em relação a essa demanda que todos vão ter essa semana, né? Para se mais alguém tiver alguma contribuição em relação ao que foi já discutido, né? A Lariciane, pode ficar à vontade, Lariciane. Obrigada, Jean. Se não houver mais nenhum ponto de pauta, só gostaria de fechar com vocês uma data para a próxima reunião. A doutora Priscila comentou da gente fazer em 1 ou 2 semanas. Queria ver com vocês se vocês querem fazer para a próxima segunda ou para sexta. Tirando essa sexta, né, que já teve reunião essa semana, na próxima sexta, dia 30 de julho, no mesmo horário. Dia 26 na segunda ou dia 30? Já dá pelo menos o prazo aí de uma semana de todo mundo analisar o documento e poder se manifestar. Para o IAT, qualquer dia desses aí, pode ser, Lariciane. DR da mesma forma, qualquer dia. Então, considerando que a gente vai, pelo que eu entendi, a gente vai tentar fazer uma deliberação final do TR, vamos deixar para o dia 30, porque daí vocês têm mais tempo de conversar aí nas instituições e trazer algo consolidado para a gente encerrar o tópico do TR
e dar andamento aí a outras discussões de licenciamento, né, ver como vai ser encaminhado o ERIMA, etc. Não sei se todos concordam. Ok. Então, certo, previamente já dia 30 de julho, às Pelo município de Guaraqueçaba, ok também. Obrigada. Outro encaminhamento que eu gostaria de ver com todos aí, se vocês, já foi manifestado pela doutora Priscila também, diversas vezes, pela doutora Dalva, né, com relação ao oficiar os órgãos intervenientes. Eu posso repassar isso à direção do IAT, para que os ofícios possam ser originados aqui do gabinete do IAT. Se a doutora Dalva concordar, a gente pode fazer dessa forma, né? Pode sim, Jean, sem problema algum. Então, passo a responsabilidade para você. Ok, daí só a Lariciane puder me passar todos aqueles órgãos intervenientes que a doutora Priscila tá muito próxima e acostumada, né, com esses órgãos reguladores ali, principalmente do litoral. Se puder passar todos aqueles ali, daí eu repasso isso à direção do IAT para que eles sejam oficiados, tá? Certo, vou passar as informações que a doutora Priscila tinha me passado no início da composição do grupo. Uhum. Pode me passar por e-mail, que daí a gente já faz os encaminhamentos, né? Então, passo para você, Lariciane, para fazer o fechamento daí. Obrigada, Jean. Larissa, só antes de passar a palavra para você, se nós poderíamos deixar combinado com o DR, se fosse possível enviar essas informações antes da reunião, que eu acho que seria bom para análise do TR. Gostaria de ouvir do DR se há essa possibilidade. Bom, eu vou conversar com a Larissa, a gente se compromete. Agora eu só acho que a gente poderia definir o que o DR tem que encaminhar. Aquilo que a doutora escreveu no chat ou que o vedor solicitou informações da manutenção da rodovia, o que a gente tem que, de fato, encaminhar respondendo, ou somente aquele ofício que vocês encaminharam, acho que semana passada? Aquele ofício de semana passada, você está falando do ofício do Ministério Público, né? Isso. Aquele, na verdade, era uma informação dos estudos prévios, justamente para ter uma base, assim, do que vocês estavam esperando, do que vocês já estudaram, solicitaram para a licitação. Isso que eu coloquei aqui foram sugestões que me vieram à mente agora como talvez necessárias para o estudo, né? Não quer dizer que tem que engessar nisso, ou talvez você pode fazer uma complementação do que eu sugeri com o que o professor Eduardo sugeriu. Eu acho que quanto maior a quantidade de informação, eu acho que auxilia o grupo para análise, né? O que for possível, DR, quanto mais informação disponibilizar o grupo, melhor. Não sei se o professor Eduardo quer complementar. Não, doutor, acho que é isso. Rodrigo, as informações que vocês conseguirem compilar, né, de manutenção, até para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, e a gente parte desse cenário zero, né, que é o estágio atual aí da estrada, como referência para o licenciamento, que for possível levantar. Por exemplo, eu tomei conhecimento que a terceira faixa, né, não haveria nenhum segmento da estrada aqui nas nossas reuniões. Isso já é uma questão bem importante. Ciclovia, não sei se é para toda a extensão de 86 quilômetros ou só parte. Então, assim, algumas diretrizes gerais, né, por parte do empreendedor, para a gente ter bastante clareza e objetividade no momento de construir, né, esse estudo. Não, perfeito. Vamos trabalhar nisso.
Acho que a doutora Priscila ainda tem alguma coisa a acrescentar? Bem rapidinho, o Furiati comentou, né, que são feitas manutenções. Quando a gente fez reunião com ele, eu e a Dalva, e lá com o DR e o IAT, o Furiati comentou que são feitas manutenções periódicas. Então, a gente imagina que o DR deve ter uma espécie de dossiê PR-405 com todo esse histórico, desde a construção dela original até a pavimentação. E todo esse histórico é importante. Quanto mais informações a gente tiver, melhor para construir o melhor tempo de referência possível. Ok, em relação à manutenção, a gente solicita para a diretoria de operações. Em relação à construção, não sei quem que construiu a rodovia, mas de 1970 para cá, que é quando teve um decreto de utilidade pública, a gente tenta fazer um levantamento aí das informações que o DR tem. Então, considerando tudo que foi apresentado, temos as demandas. A doutora Priscila ergueu a mão novamente? Não, vou baixar a mão, desculpa. Sem problema. Então, considerando todas as demandas, vou encaminhar ainda na data de hoje o termo de referência do antigo e o novo, com as observações. Fico no aguardo dos documentos do DR também para compartilhar com todos os integrantes. Vou encaminhar os contatos para o Jean, e a próxima reunião fica previamente marcada para o dia 30 de julho, às 10 horas da manhã, numa sexta-feira. Agradeço mais uma vez a participação de todos os presentes. Acredito que essa foi uma das reuniões mais enriquecedoras em termos de objetivo, e espero contar sempre com a colaboração e apoio de todos. Muito obrigada. Obrigado, até logo. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, bom dia.